A arte de fazer amigos. Com Alexandre Rodrigues. A arte de fazer amigos esta semana dando continuidade, um papo muito importante, um assunto de extrema importância para você que está nos assistindo. É um assunto que normalmente você não vê na mídia convencional. A mídia convencional só traz desgraça, nós não, nós trazemos solução para você. Eu estou aqui com um convidado especial, um grande amigo, especialista em matemática financeira, isso, né? Em finanças, contador e também perito judicial. E nós estamos falando de um assunto que é muito importante, que é justamente a respeito de como é que anda o trâmite desses processos, os quais muitos de nós buscamos, às vezes, advogados para resolver soluções no que diz respeito a bancos, a prestações de apartamentos, no que diz respeito a juros abusivos ou não de bancos nas prestações de imóveis e tudo mais. E o Gilberto está aqui para tirar essas dúvidas. E na semana retrasada, nós pedimos para que você fizesse algumas perguntas, e algumas perguntas nos vieram, Gilberto. E teve até pessoas que, conforme você até respondeu, muitos e-mails, teve uma pergunta que me chamou a atenção, que foi de uma pessoa que entrou numa determinada circunstância, o juro começou a aumentar demais do imóvel que ele havia comprado, já tinham passado alguns anos, e ele pegou um advogado e deixou tudo na mão do advogado. O advogado entrou com a ação de revisional dos juros, né? Mas a coisa inverteu, ele, em vez de pagar menos, acabou pagando mais, ele se viu numa situação totalmente difícil e ele pediu para que você explicasse. O que pode ter acontecido nesse caso, Gilberto? Quando que isso acontece? Alexandre, os juros eles não aumentam mais. Os juros pré-estabelecidos num contrato, eles permanecem iguais, sempre. O que ocorre, no caso dele, eu não sei corretamente o que aconteceu, é que numa evolução de um financiamento do sistema financeiro da habitação, por exemplo, creio que seja isso, os juros eles permanecem iguais durante todo o ano, todo o tempo que vai transcorrer o financiamento. Acontece que existe a atualização monetária. A atualização monetária é utilizada para fazer com que o saldo devedor seja atualizado mensalmente, através de um índice de inflação. Normalmente é utilizada a TR, que é a variação básica, a remuneração básica da caderneta de poupança. E existe também um outro inflator, um outro índice, que é utilizado para reajustar o valor da prestação. A prestação, geralmente, ela é corrigida anualmente, enquanto que o saldo devedor é atualizado mensalmente. Existe uma diferença. Essa diferença faz com que o saldo devedor ele cresça muito mais, né, do que a prestação. Consequentemente, isso vai aumentando. Existe ainda um inflator que se chama CES, que é aplicado sobre o valor da prestação para corrigir essa diferença. Já era previsto isso. Mas a inflação, muitas vezes, no tempo, ela correu muito mais do que os reajustes salariais. E é essa defasagem que criou esse saldo devedor muito alto, que as pessoas pensam que os juros aumentou demasiadamente. Não, não foram os juros que aumentaram, foi a diferença entre o reajuste da prestação e o reajuste do saldo devedor. Houveram alguns contratos de bancos no passado também, que tudo depende das épocas, mas me parece que tinha aplicado algumas tabelas que eram usadas lá fora, no exterior, e que vieram para o Brasil. A Price era uma delas, se eu não me engano, e que, usada no Brasil, ela não teria
não poderia ser usada aqui porque não casava com as legislações daqui e tudo mais. Isso também ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Não, a tabela Price é um sistema de amortização utilizado universalmente. Tá? Então aqui no Brasil ela pode ser usada também. Ela é utilizada. Veja, existem teses de advogados, existem teses, situações que informam que ela é indevida. Mas isso é uma discussão judicial. Isso, digamos assim, é uma questão de provar e convencer o juiz com relação à aplicabilidade ou não dela. Perfeito? Certo. Então, se a parte autora, digamos assim, o mutuário, junto com o seu advogado, provar para o juiz que aquela tabela de amortização, a tabela Price, o sistema francês de amortização é indevido, o juiz vai julgar com as provas que ele tem e dizer se é ou não aplicável aquela tabela para fins de amortização da dívida contratada. Então tá. Gente, nós vamos chamar os comerciais, a gente já volta dando continuidade e dando dicas para você e mostrando os erros mais comuns que acontecem dentro desses casos que nós estamos falando agora, tá bom? Só um minutinho, a gente já volta. Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos assessoria contábil objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais qualificados visando o crescimento mútuo. MV Assessoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. Procura profissionalismo no seu cartão de visita? Um catálogo de altíssima resolução de imagens? Um toque criativo no seu convite? E qualidade em papéis de ofício, blocos fiscais, pedidos, duplicatas, cartazes, envelopes, folders impressos em offset e formulário contínuos? Na Gráfica Malíris cuidamos de tudo isso para você. Há 17 anos no mercado oferecemos muito mais do que tradição. Oferecemos alta tecnologia, preços acessíveis e ótimas condições de pagamento. Entrega rápida e garantida. E, é claro, o melhor atendimento do mercado. Gráfica Malíris, há 17 anos, garantindo boas impressões. Plantar Brasil, jardinagem orgânica, a forma saudável de conviver com a natureza. Ligue já e conte com nossa assessoria para a jardinagem de sua residência, chácara ou sua empresa. Plantar Brasil, jardinagem orgânica. Rua Antônio Escorci, 918, esquina com José Tomasi, Santa Felicidade. 3013-3324, 3024-3322. Bom, estamos de volta aqui com Gilberto Alves Ribeiro, esclarecendo esse assunto muito interessante, que é essa situação toda de juros enfim, os bancos, contratos e tudo mais. Gilberto, uma outra coisa, quais são os erros que incorrem nesses processos que mais incomodam o mutuário, ou o correntista, ou a pessoa que está entrando? Porque a maioria das pessoas, às vezes, está lá com uma situação difícil. Aí vem um advogado e fala assim, não, entra com uma ação revisória contra o banco, que no mínimo você vai ganhar tempo, e blá, pessoal, então entra, aí pede para calcular um juro, e no fim o juro que o banco cobra é menor, e o perito descobre que o juro é maior. Como é que é esta salada para que as pessoas que estão nos assistindo não entrem de gaiato nessa história, e que, se forem fazer, como que elas devem fazer, os cuidados que elas devem tomar, Gilberto? Perfeito, Alexandre. Eu diria para que a pessoa que está com dificuldade realmente procurar um advogado com conhecimento de causa, que procure um conhecido, alguém que saiba fazer cálculos, seja um assistente técnico, seja um perito contador, para que mostre exatamente o que está ocorrendo com o seu contrato, o porquê do aumento do seu saldo devedor. Quanto a erros num processo, é um problema de, digamos assim, de desconhecimento, ou até mesmo o Ctrl-C, Ctrl-V, o colar processos
questões de processos antigos numa nova causa. Eu posso te informar o seguinte, que aconteceram inúmeras vezes de advogados solicitarem cálculos a perito a uma taxa de 10%, de acordo com a lei que estabeleceu o Sistema Financeiro de Habitação, criou o BNH, em que, à época, se limitava os juros a 10%. Então, nessa atuada, os advogados foram fazendo quesitos de que queriam que fosse calculado os juros a 10% ao ano. Só que se esqueciam de ler o contrato quando o contrato rezava, né, estabelecia juros de 7,5%, 8% ao ano. Com isso, se por acaso o perito fizesse o cálculo, demonstraria um saldo devedor, uma dívida muito maior do que ele estava discutindo. A outra questão é saber exatamente o que é que está ocorrendo na época, no tempo. Por exemplo, o INPC, no passado, tinha uma variação inferior à TR. E os advogados pediam para que o índice a ser utilizado no reajuste das prestações, ou, aliás, do saldo devedor, fosse o INPC em detrimento da TR. Só que, a partir de dezembro de 98, houve um efeito tesouro, houve um corte, né? A TR começou a ter uma variação mensal inferior ao INPC. Com isso, hoje, torna-se impraticável aplicar o INPC. Deve ser mantida a TR. E muitos advogados desavisados, ou que continuam colando as perguntas, os quesitos, continuam pedindo para ser substituída a TR pelo INPC, quando prejudica ainda mais o mutuário. Com isso, eu verifico muitas vezes que é uma questão de um erro grotesco. Tá? Então, gente, nós estamos aqui justamente para mostrar para você o seguinte: a importância de você ter conhecimento, de você acompanhar o processo. Você está com problema? Sim. Acha que o banco está lesando você a nível de juros, o juro está abusivo, é juro sobre juro, é CDC em cima de CDC, é juro, papapá. Precisamos rever isso aí. Vamos fazer a coisa certa? Vamos. Então, procura uma pessoa que entenda, é o que o Gilberto está dizendo, um profissional que entenda de matemática financeira, uma pessoa que saiba calcular isso tudo para você, e, através de que você pague por esse cálculo, essa pessoa vai mostrar que você, sim, está sendo lesado, que você está perdendo e que tem como arrumar essa situação. Em vez de você entrar com processo, chega para o banco e fala: olha, está aqui. Eu estou com uma situação aqui que, antes de eu entrar com o processo, ou nós vamos acertar, tal. Se não houver acerto, daí sim, vai para um advogado e entra com uma ação judicial, mas você tem que saber, não é a livre, espontânea vontade, porque tem advogados profissionais, eu não estou generalizando de forma alguma, como existem bons médicos e médicos ruins, bons padres e padres ruins, pastores bons e pastores ruins, existem advogados bons e advogados ruins. Advogados que querem o seu dinheiro, que querem... Infelizmente, tem em todas as áreas. Não estou generalizando, quero deixar bem claro isso. Mas você tem que saber quem você busca para fazer a coisa certa, para que você não se arrependa depois. Tem gente que entra com revisional achando que não vai pagar nada, só que paga. Porque se você está devendo no banco é porque você usou. Não tem essa de não vou pagar nada, esperar 10 anos. Mentira, isso aí não existe. Se você está devendo, você usou. Primeiro que você usou o banco, não é verdade? Está tendo erro? Vamos ver, vamos pesquisar, vamos buscar profissionais que saibam para poder resolver. É isso, né, Gilberto? Perfeito. Da mesma forma, existem contadores bons, como também tem contadores ruins. E eu sou contador. Uhum. Perfeito? Então, tem que procurar um profissional... altamente qualificado. Qualificado para resolver o seu problema, para lhe ajudar. E veja, hoje em dia, se você tem algum problema, converse com o banco. Sim. Converse... Antes de tomar qualquer decisão mais drástica, né? Porque hoje, digamos assim, existem negociações, se você deve, o banco está aberto para negociação. Entende? Então, eu acredito que seja o primeiro passo que deva ser feito, procurar o banco para tentar resolver o seu problema.
Então, a gente vê em muitas matérias essas outras emissoras de televisão, as grandes aí, de pessoas que têm soluções milagrosas, né? Toda hora estão levando golpe. O povo está pagando caro, recebe em casa. Você acabou de receber uma indenização, não sei de onde, depois entra. Daqui a pouco é um escritório de advocacia, está fazendo uma ação e você acabou de receber. Tudo mentira, gente. Então, dinheiro fácil não existe. Não existe. O que existe é o seguinte: não quer ter dívida? Não faça. Né? Se fizer, leia antes de você contrair a dívida, porque o juro está lá, ninguém assina com um revólver na cabeça, entendeu? Todo mundo sabe o que está fazendo. E a gente paga por aquilo que faz sempre. Alexandre, nós estamos numa sociedade consumista. Então, aparecem novidades, nós vamos correndo comprar, fazer prestação. Por favor, não façam isso. Eu indicaria o seguinte: guardem o dinheiro e comprem à vista. É muito mais salutar e vão comprar uma coisa muito mais barata do que com financiamento, seja ele bancário, seja ele de uma loja ou qualquer coisa que o valha. Então, o caminho correto é a poupança. Poupe para comprar. E tem um ditado que eu falo faz tempo, é difícil seguir, mas a gente tem que... Chega de comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar quem não merece. Seja feliz, não queira ter razão. Seja feliz. Às vezes querer ter razão é uma briga imensa. Tá bom? Gente, um abraço. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado. E vamos ver se a semana que vem as pessoas participam bastante, mandando suas perguntas, para que a gente possa estar aqui com o Gilberto para responder tudo que você trouxer de pergunta. Tá bom, gente? Um abraço e até a semana que vem. Obrigadão, Gilberto. Centro Automotivo Ingo Hoffmann, pneus e serviços. Toda linha de pneus Michelin para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Serviços de balanceamento estático e dinâmico, geometria computadorizada, suspensão, disco e pastilha de freio, sistema de direção, conserto e pintura de rodas de liga leve. Centro Automotivo Ingo Hoffmann, pneus e serviços. Em frente ao Shopping Barigui, no Ecoville. No Ecoville. No Ecoville. Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos assessoria contábil objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais qualificados visando o crescimento mútuo. MV Assessoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. Procura profissionalismo no seu cartão de visita? Um catálogo de altíssima resolução de imagens? Um toque criativo no seu convite? E qualidade em papéis de ofício, blocos fiscais, pedidos, duplicatas, cartazes, envelopes, folders impressos em offset e formulário contínuos? Na Gráfica Malíris cuidamos de tudo isso para você. Há 17 anos no mercado oferecemos muito mais do que tradição. Oferecemos alta tecnologia, preços acessíveis e ótimas condições de pagamento. Entrega rápida e garantida. E é claro, o melhor atendimento do mercado. Gráfica Malíris, há 17 anos, garantindo boas impressões.